Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar convosco qual é a melhor forma que eu utilizo para estudar. Existem pessoas dizendo que quem se dá muito bem na escola, quem tira nota 18, nota 20, nota 19, é alguém que já foi programado geneticamente para ser um bom aluno ou que tem um QI muito elevado. Mas eu quero desmentir isso para você. Não é isso que acontece. E ainda mais, muita gente pensa que para você ser um bom aluno ou para ter uma nota 10 é necessário que você dedique todo o seu tempo estudando. Você não precisa de se divertir, você não precisa de sair com amigos, não precisa sair com a namorada, porque senão vai te distrair, você não precisa namorar e tudo mais. Muita gente tem a percepção de que quem se dá bem na escola não namora, não vai em outros sítios, não se diverte, fica simplesmente a estudar. Mas se você soubesse que quem se dá bem, muito bem na escola, ele só estuda 10 minutos por dia, você acreditaria nisso? Ou menos de 1 hora por dia, você aceitaria isso? No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que as pessoas fazem. E eu vou te ensinar uma técnica comprovada e validada que você pode começar a aplicar hoje. Vai ver o resultado. Mas antes disso eu quero te dar 2 dicas. A primeira dica é: tenha paixão em aprender. Independentemente do que seja, eu quero que você esteja disposto a buscar conhecimento, ok? Tenha aquela vontade de pegar algo. Ai, eu quero isso, ok? Então tenha essa vontade de aprender. E a outra coisa, a outra dica: estude pouco e sempre. Entenda que aula dada deve ser aula estudada hoje. Não espere para amanhã. Recebeu a aula hoje, estuda hoje, ok? Isso vai te ajudar muito, mas estuda pouco. Estuda pouco. E estude fazendo. Estude escrevendo, se possível. E já vou dar agora a técnica que vai te ajudar a memorizar o conteúdo de forma fácil. A técnica que eu vou dar para você é uma técnica chamada Feynman, ok? A técnica Feynman foi desenvolvida por Richard Feynman, que é um físico americano que ficou muito conhecido por explicar conceitos complexos de uma forma tão simples, ok? E essa técnica consiste em você preparar uma aula e ensinar a alguém o conteúdo que você quer aprender, ok? Consiste em simplificar algo complexo. E como é que isso vai acontecer? Para realizar a técnica Feynman, é necessário que você passe por 3 fases. A primeira fase é a recepção do conteúdo. Essa recepção do conteúdo seja por videoaula ou lendo num livro e apontando tudo que você quiser memorizar, ou num fascículo, uma pistola, né? Você lê escrevendo tudo que você quer memorizar. Após essa etapa da recepção do conteúdo, vamos para a segunda etapa ou fase. O que acontece na segunda fase? Na segunda fase, você vai tentar lembrar o conteúdo e tentar ensinar ou explicar da forma mais simples e direta para uma pessoa. Faça como se estivesse a explicar em uma criança de 8 anos, ok? Uma linguagem mais simples, uma linguagem clara que facilite a compreensão. Por quê? Mas você não pode utilizar essa técnica olhando no que você acabou de escrever. Tem de ser algo que você consegue explicar por si só, ok? Algo que você recebeu o conteúdo e vai explicar, ok? Depois disso, tenha um intervalo de 1 a 3 minutos. Depois de passar 3 minutos, repita a mesma explicação. E essa explicação pode ser feita de forma verbal ou de forma escrita. De forma verbal pode ser você imaginando que tem alguém em frente de você, uma criança, e estás a explicar para ela aquele conteúdo de forma simples e direta. E de forma escrita é você pegar o conteúdo que você está pensando e pegar um papel e uma caneta e começar a escrever o conteúdo, mas sem cábula, ok? Algo tem que vir da sua cabeça baseado no que você entendeu. Só essas 2 técnicas vão te levar uns 5 minutos ou 6 minutos. Você já vai conseguir fazer isso. Ok? Se o conteúdo for pouco. E também eu recomendo que você faça com pouco conteúdo. Faça pouco conteúdo, vai lá, explica, tenta explicar, depois vai com outro conteúdo e assim sucessivamente. E a terceira técnica, ou seja, a terceira etapa. A terceira etapa é a identificação de lacunas.
ok? Durante a tua explicação, durante aquela lembrança que você vai fazer para explicar o conteúdo na etapa 2, na terceira etapa você vai identificar que alguns conceitos não foram bem explicados. Então você vai já para a quarta etapa. Após a identificação de lacuna, você vai seguir para a quarta etapa. Na quarta etapa você vai revisar o conteúdo para fazer o preenchimento dessas lacunas de conhecimento. Assim você utiliza a técnica Freeman de forma fácil e prática. Isso nem leva mais de 1 hora para você bater aí o conteúdo. E só você fazendo isso, você já vai conseguir explicar os conteúdos de forma simples e prática, sem se preocupar, ter que passar horas e horas a estudar e no fim das contas não aprender nada. E uma dica extra que eu quero passar para você. Após você memorizar esse conteúdo naquele dia, naquele horário, vamos supor que você leu às 7 horas ou leu às 14. 20 minutos antes de ir dormir, você tem de revisar aquele conteúdo. Ok? 20 minutos antes de dormir. Tem de ser quando você já tirou o celular, colocou aí na sua banca porque vai dormir ou te ligou. E depois de desligar o celular, antes de você pegar no sono, você vai revisar o conteúdo que você acabou de estudar às 14 horas, utilizando a técnica Freeman. Você agora vai revisar o conteúdo para que aquilo caia na memória de longo prazo e não de curto prazo, porque a memória de curto prazo é uma memória de trabalho. Você consegue memorizar aquilo e naquele momento você consegue falar, mas no dia seguinte você não consegue falar. Por quê? Porque você não revisou o conteúdo para que aquilo caia na memória de longo prazo, ok? E durante antes de completar uma semana, você tem de tirar um dia para revisar aquele conteúdo. Isso reforça mais o fato de que o teu cérebro tem de fixar aquele conteúdo, ok? Então a revisão também é muito importante. Cientistas mostram que a coisa que você faz ou a coisa que você pensa 20 minutos antes de pegar no sono, normalmente é a coisa que você mais lembra no próximo dia, porque essa coisa, durante lá o teu ciclo circadiano, no sono REM, o teu cérebro começa a filtrar várias informações e o que teve mais impacto 20 minutos antes de você dormir, aquilo fica mais gravado no seu cérebro. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, compartilha e dá o like.